finalizando. Alguns detalhes da guerra. Então nós fomos da Batalha de Riachuelo, batalha de... acho que Riachuelo só, né? Que o Brasil detona com a Marinha, né? Acho que falei também da retirada da Laguna, sim. Um episódio marcante também, virou livro. A Batalha de Tuiuti, milhares de mortos, no caso aqui a maioria foi paraguaia, né? A de Curupaiti foi de aliados. Bom, o que temos que acrescentar aqui? No início, quem está ganhando a guerra vai ser o Paraguai. Primeiro porque eles estavam melhor preparados militarmente. Eles sempre temiam uma invasão argentina e tinham receio do imperialismo brasileiro. Então eles já estavam se preparando, já tinham essa preocupação constante. E depois também pegou, né, o Brasil de surpresa em vários momentos. Ou nesse início de guerra. Então, tal. Quem vem para chefiar o Brasil a partir daí será o Duque de Caxias. Na verdade, nessa época ele ainda é barão. Ele vem e vai colocar a ordem, literalmente ordem mesmo, desde a questão da higiene ali, das doenças, né, ele se preocupa com isso. E olha que deu certo, né? Ele vai tomar a principal fortaleza paraguaia, que era o Maitá. Para alguns demorou muito para fazer isso, para outros fez isso e conseguiu fazer porque era metódico, tá? Certinho, fazia tudo certinho. Talvez daí venha aquele apelido das pessoas que fazem tudo certinho como Caxias, beleza? Quando ele consegue tomar a fortaleza e chega na principal cidade paraguaia, ele fala, minha missão está cumprida, a guerra acabou, o que eu vou fazer aqui? Uma chacina. Ele sai da guerra, vai receber o título de duque, né? Aí será duque de Caxias e tal. Mas a Argentina, o Uruguai já tinham praticamente voltado para casa. Mas o Brasil queria a cabeça do Solano Lopes. Havia até uma disputa até pessoal entre Solano Lopes e o Dom Pedro. Alguns charges mostram isso, né? Mas não importa aqui. O que importa é que quem vai assumir o lugar do Duque de Caxias será o Conde de, marido da Princesa Isabel. Ele vem, a maior parte dos livros diz que ele, a todo custo, né, com crimes de guerra, com sadismo exagerado. Aí nós temos vários conflitos que são chamados de crimes de guerra, tipo envenenar água de rio, colocar fogo em hospital, tudo isso é crime de guerra. E o Conde de protagonizou tudo isso. Batalhas com crianças, aí temos também que colocar uma culpa na conta do Solano, que convocou crianças e velhos para lutarem. E também no Brasil, que lutou, e mesmo vendo que eram crianças e velhos, depois de derrotados, foi degolando todo mundo. Então, um momento muito terrível, né? Toda guerra é terrível, mas tem algumas coisas que são absurdas. Então a Guerra do Paraguai teve também esse momento do absurdo aí. De qualquer forma, eles vão conseguir pegar o Solano Lopes, que foge, né? O Caxias tomou Maitá em 1868, em dezembro, né? Então, já no último ano da guerra, 1869, é esse ano que o Lopes consegue ficar fugido. E ele é pego em 1870, vai ser morto. A guerra acaba, tá? O que mais temos da guerra? Temos a questão dos voluntários. Então, durante o período inicial da guerra, muitos falam que houve lembra que eu falei do nacionalismo? Então, muitos voluntários, mas foi só um momento aí de euforia, porque depois disso desapareceu. Muitos textos falam que os voluntários da pátria foram mesmo levados à força, em correntes para a guerra, e muitos desses voluntários eram negros, na verdade, então escravos, aos quais era dado a liberdade para que eles fossem para a guerra. Então o senhor de escravo, ao invés de mandar o filho, mandavam os escravos lá.
Então, boa parte do exército brasileiro formado por negros. Inclusive, o Solano Lopes faz referência a isso, né? Contra o Dom Pedro, utilizando os escravos para defender o país escravista. Além da questão desse recrutamento dos voluntários da pátria, o que mais que temos? Tem essa reflexão final aí que aparece, que é... acho que não temos aqui no nosso texto essa referência ao número de mortos, tá? Então, há quem diga que todos perderam na guerra, então a guerra que ninguém ganha, né? Praticamente. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente, a parte de vocês aqui, ó. Lá no seu livro, na página 211, tá? Então ele fala lá dos mortos. Todo mundo perde a guerra. O Brasil perdeu muitos também, chegou a falar de 50 mil mortos. Do Paraguai, fala-se que é o que mais perdeu, né? Tem texto que fala de cada 4 pessoas, uma só voltou, tá? Então, número absurdo, a maior parte dos paraguaios que morreu, homens em idade produtiva, de trabalho e sexual, então só sobrou no Paraguai muitas crianças, as que sobreviveram, e os velhos. Então o Paraguai teve esse déficit durante muito tempo. Daí aquele conceito de genocídio. Não foi um genocídio, mas chegou bem pertinho, né? O Paraguai, portanto, foi o maior derrotado da guerra. O Brasil também teve seus problemas, né? Mesmo ganhando a guerra. Só para deixar claro, aqui no texto chega a falar 70% da população paraguaia, em alguns textos chega a falar em 85%. Então, seja qual for, eu não vou dar os números por causa disso, você pode procurar lá, né? Então, o texto que fala assim, 85% da população paraguaia morreu e 75% da população, de um modo geral, morreu. Esses dados são... Há quem defenda isso, há quem defenda menos, mas quem defende menos ainda vai perceber que é um número muito grande, tá? E o Brasil? Bom, se o Paraguai nunca se recuperou, ou dificilmente, ou está ainda se recuperando, né? O Brasil também teve problemas aí. Primeiro, dívidas. Então, nossas dívidas com a Inglaterra, eles aumentaram, eles não financiaram à toa. Comprar escravos para ir mandar para a guerra, tem que pagar dívida. Outro problema vai ser com relação ao exército. O exército fala, pô, demorou tanto essa guerra, porque nós não estávamos preparados, cadê o nosso equipamento e não sei o quê. O exército volta como herói da guerra. Os heróis nacionalistas se defenderam contra o tirano. E eles vão se meter na política também. Primeiro, não vão perseguir escravos. Por quê? Porque os escravos lutaram com eles. Então, nada de perseguir escravos que fogem, que faz revolta, etc. E em pouco tempo, teremos ali no mundo do exército as ideias republicanas. Os países eram república. Então, boa parte da oficialidade, a mais jovem, né, vai ter uma postura diferente de outros. Os governantes desses países todos, inclusive, vão ter pessoas que lutaram na guerra. Guerra do Paraguai, né? Os heróis lá do passado. Portanto, a monarquia vai ter vida curta após a Guerra do Paraguai. E acho que é o que temos aí, tá? Vamos ver agora aqui É que tem tanta coisa que eu devia estar falando e não dá tempo. Temos uma pergunta, na verdade 2. A primeira está na página 355. Então aparece aí, ó, a partir da leitura do texto citado e da observação da imagem, tal. Então temos aqui essa imagem, tirada do livro da Lilia Schwartz, Batalha do Havaí. Os soldados de Lopes, que merecem destaque na tela, representados em primeiro plano, estão todos, à exceção de um, de peito nu e pés descalços.
No canto inferior esquerdo está colocado o único paraguaio fardado. De vestes completas, aparece ferido, caído no chão, e ainda assim atirando contra um oficial brasileiro, que estava a cavalo. Ao contrário dos paraguaios, a tropa brasileira é cuidadosamente representada com uniformes garbosos, detalhistas e tal. Então vem a pergunta aí. Por quê, né? Qual a finalidade? Bom, a sugestão eu vou mandar para vocês, uma sugestão de resposta é claro, deseja inferiorizar os paraguaios que foram derrotados em 1870. Os militares brasileiros fardados representariam um estado um exército, né, muito bem aparelhado e organizado, porque também vem de um país civilizado. Também aí tentando colocar o Paraguai como bárbaro, guaranítico, né, indígena, e nós aqui civilizados. E aí, falta de recurso, tanto para a vida deles como para a guerra. Na verdade, a gente tem que lembrar assim, o exército era saudado como responsável por um suposto ato heróico, o soldado brasileiro. O Brasil tinha libertado o governo paraguaio do tirano ou da tirania de Solano Lopes. A guerra fortaleceu então esse espírito nacionalista e que pode ser visto aqui nesse quadro, como em tantos outros quadros, né? Fortalece isso. A pergunta 2 tem aqui um texto tirado do livro do Genocídio Americano, que eu citei, do Chiavenato, e um texto do Doratioto. Então, primeiro, fala assim, ó, substitui-se uma história crítica profunda por uma crônica de detalhes, onde o patriotismo e a bravura dos nossos soldados encobrem, olha só isso, a vilania dos motivos que levaram a Inglaterra a armar brasileiros e argentinos para destruir a mais gloriosa nação da América Latina, que era o Paraguai. Você já vê a tendência dele aqui, obviamente, né? A parte 2, ele cita o autor anterior, depois fala assim, essa teoria conspiratória, qual conspiratória? Do texto anterior, vai contra a realidade dos fatos, não tem provas documentais. Então, tá na cara que é aquela terceira visão que eu falei lá, revisionismo documental. E qual que é a resposta? A primeira fala, isso é assim porque não temos fontes? Não é verdade, temos fonte, tem história da Guerra do Paraguai até pelas imagens, até por gravuras, charges. O caráter positivista das diferentes versões, não. A primeira versão até pode ser positivista mesmo, aquela que eu chamei de tradicional nacionalista. As outras duas não são. Uma é marxista, outra não importa. A C, britânica, intervenção britânica no... Não, a Inglaterra, segundo uma visão, bancou a guerra, segundo a outra, emprestou dinheiro, é interessado tal. Então, mesmo aquele que defende essa ingerência inglesa, ela não foi no cenário de batalha. Isso aí não. D, dificuldade de elaborar explicações convincentes sobre os motivos da guerra. Isso é verdade. E, nível de crueldade das ações do exército brasileiro e argentino durante. Então, o que os dois estão debatendo lá está relacionado à alternativa D, de depois continuamos. Um abraço a todos.